Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algo que não é de agora, mas de muito tempo, que vem trazendo uma certa insegurança, uma certa dúvida nos corações de muitas pessoas. Eu quero falar sobre ainda podemos acreditar no arrebatamento? Não saia daí, fique comigo porque eu vou te contar tudo. No princípio, não havia nada. Antes, porém, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, se inscreva e clique no sininho de notificações. Fazendo assim, todas as vezes que tivermos um vídeo novo no canal ou formos ao vivo, tivermos uma live, você será o primeiro a ser notificado. Existe uma pergunta que não quer calar, existe uma incógnita que ainda está na mente de muitas pessoas, existe uma lacuna que ainda está aberta. Muitas pessoas continuam se indagando. Será que ainda podemos acreditar no arrebatamento? Essa é uma das perguntas mais feitas hoje dentro do convívio, dentro da comunidade cristã, porque temos algumas opiniões que se diferem uma das outras. Eu quero aqui trazer uma explicação muito clara para você e trazer um conteúdo que eu posso dizer que não é tão novo assim, mas que já está disponível para a sua vida. Eu quero mostrar para você agora uma matéria que foi publicada no dia 18 de maio de 2020. Acompanhe comigo na tela. E a matéria diz o seguinte: a maioria dos pastores não acredita no arrebatamento. Parece algo de se assustar, mas é uma realidade. A maioria do clero pastoral não acredita no arrebatamento. A maioria dos pastores acredita que Jesus vai voltar no futuro, mas poucos estão de acordo sobre os detalhes do Apocalipse. Um terço dos líderes evangélicos esperam que os cristãos sejam arrebatados ou levados para o céu ao encontro de Jesus, antes que comece o período da grande tribulação. Cerca de metade deles acredita que um falso Messias, conhecido como Anticristo, aparecerá em algum momento no futuro. Estas são algumas das conclusões de pesquisas sobre a teologia do fim dos tempos, promovida pelo Instituto Lifeway Research. Os estudiosos ouviram 1.000 pastores das principais denominações, incluindo luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos, assembleanos e outros pentecostais. Segundo Scott McConnell, vice-presidente da Lifeway, as questões teológicas do final dos tempos continuam sendo assuntos populares entre os fiéis. A maioria das pessoas querem que o seu pastor pregue sobre o livro do Apocalipse e o fim do mundo, diz ele. Mas essa é uma tarefa complicada. Os pastores estudiosos muitas vezes discordam sobre como os acontecimentos relativos ao fim irão se desenrolar. McConnell entende que não é algo totalmente ruim que os pastores discordem sobre os detalhes do Apocalipse. A maioria concorda com os principais ensinamentos sobre a segunda vinda. Para ele, os outros detalhes não afetam diretamente a vida cotidiana da maioria dos cristãos. O foco da pesquisa abordou 3 aspectos principais. Primeiro, o momento do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, verso 15 a 17, Mateus 24, a natureza do anticristo, 1ª Epístola de João e 2ª Epístola de João e outros textos, e o milênio, quando Jesus reinará por 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 10. E por que é que nós estamos falando sobre esse assunto nessa hora? Porque chegou em minhas mãos 2 livros essenciais que cada cristão deve ter. O primeiro dele é esse: Ainda podemos acreditar no arrebatamento. Esse livro é
fantástico, porque ele desmantela, e também não só isso, mas ele esclarece todas as dúvidas, todas as perguntas, todas as incógnitas que você tem a respeito do arrebatamento. E eu quero aqui afirmar, corroborar, ratificar em alto e bom som, com letras garrafais. Acredite nessa mensagem, acredite nessa palavra. Esse conteúdo vai trazer esclarecimento muito ávido para você que tem dúvidas a respeito do arrebatamento. Por exemplo, algumas perguntas que o livro faz. A primeira delas é essa. Já se faz a pergunta com base no seu próprio título. Podemos ainda acreditar no arrebatamento? Ou ainda podemos acreditar no arrebatamento? A outra pergunta que o livro se faz e se responde, vai esclarecer para você, é: o que é o arrebatamento? Há precedentes históricos para ele? Segundo, por que certos cristãos se opõem à ideia do arrebatamento? Terceiro, o momento do arrebatamento realmente faz alguma diferença? Na minha opinião, esse livro é um livro que todo cristão deve ter. Outro livro que vai somar o seu entendimento a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista e dispensacionalista é o livro Dispensacionalismo antes de Darby. Está nas minhas mãos um dos melhores, um dos maiores, mais conceituados e mais esclarecidos livros a respeito do dispensacionalismo e da teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Você precisa adquirir esse conteúdo, você precisa adquirir esse livro, porque vai refutar muitas ideias, conceitos que estão trazendo dúvida para o seu coração. Algumas pessoas insistem em dizer que a visão pré-tribulacionista e dispensacionalista foi trazida por um padre Francisco Ribeira, em meados do século XVIII, mais precisamente no ano de 1830. E está aqui algumas coisas que você vai encontrar nesse livro que eu acabei de te mostrar. Primeiro, como todas as doutrinas, a verdade do pré-tribulacionista deve, em última análise, repousar em sua base bíblica. E esse livro traz esse respaldo e você precisa ler esse livro. O arrebatamento pré-tribulacional não foi ensinado explicitamente nos escritos da igreja primitiva, mas os pais da igreja acreditavam no retorno iminente de Cristo, que é uma característica, e se não a maior característica, a importante característica do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo foi desenvolvido de forma mais completa por John Nelson Darby no século XIX, mas não está totalmente ausente da história da igreja, como alguns afirmam. Existem 3 passagens principais que são reconhecidas pelos estudiosos como passagens primordiais, principais, essenciais para o que se refere ao arrebatamento. Primeiro é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 18. Segundo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. E terceiro é o Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 ao 3. 1 Tessalonicenses 4, capítulos 13 ao 18, é a passagem principal do arrebatamento e é encontrada nesse texto bíblico que eu acabei de mencionar. O segundo texto que eu quero compartilhar com vocês, que é a nossa base, entre tantos outros textos bíblicos, mas eu quero usar esse texto, é o da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 15, do verso 51 em diante. Acompanhe comigo. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos
transformados. Esse segundo texto que eu acabei de compartilhar com vocês fala da segunda passagem principal textual bíblica sobre o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 em diante. A primeira observação aqui é que Paulo se refere a esse ensino específico como um mistério. Das muitas passagens nos evangelhos onde Jesus também fala do seu retorno, se encontra o texto de João capítulo 14, versos 1 ao verso 3. É considerado uma passagem de arrebatamento, por quê? Porque fala da vinda de Jesus para levar os discípulos à casa de seu Pai para estarem com ele. Então, os três textos que eu te falei, que eu te mostrei, fala que o Senhor virá novamente para os céus e os mortos em Cristo serão ressuscitados antes que os crentes vivos sejam transladados em seus corpos glorificados. Isso acontecerá na última trombeta, no momento que a última trombeta soar, e incluirá uma grande voz, e é a voz de um arcanjo. Os crentes encontrarão o Senhor nos ares e estarão com o Senhor Jesus para todo sempre. O único indicador de tempo dessas passagens é a última trombeta. Por isso eu quero deixar novamente a dica dos 2 livros para você ler e ter na sua cabeceira, no seu lado, para você caminhar com ele, lê-lo, meditá-lo, aprendê-lo, compará-lo, conferi-lo com as Sagradas Escrituras. O primeiro livro é Ainda Podemos Acreditar no Arrebatamento. Eu tenho certeza que vai ajudar a esclarecer a dúvida de muitas pessoas que já não acreditam mais no arrebatamento. Por quê? Porque houve muitos doutores do Google, muitos doutores e teólogos da internet esquecem de se basear, de comparar os fatos e a palavra de Deus. Isso é muito importante. O segundo livro que eu quero compartilhar com vocês, já compartilhei e quero corroborar, ratificar, é esse livro, Dispensacionalismo antes de Darby. Muitas pessoas se baseiam na teoria do dispensacionalismo dizendo que não é verdade, afirmando que ela surgiu meados do século XVIII, XIX, por causa de um padre. Mas nesse livro você vai ver, você vai ser esclarecido que a teoria, que a teologia, que a ideia do dispensacionalismo, ela está muito além, antes de Darby. Por isso eu recomendo esse livro e o outro livro, Ainda Podemos Acreditar no Arrebatamento. Tá aí para você a nossa explicação sobre Ainda Podemos Acreditar no Arrebatamento. Ele virá, ele acontecerá, quando acontecerá, por que deverá acontecer. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Fazendo assim, vamos poder levar a palavra de Deus a muitas pessoas, alcançar vidas e transformá-las pelo poder da sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Tchau, shalom, sheiri ele rayom tov, nitrae shavua rabá.